Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um simulador de navegador chamado Tinkercad. Ele é muito interessante porque a Tinkercad, ela criou, pelo menos aqui é o que eu vi, né? Ela criou 3 tipos de simulador: um simulador de projeto 3D, para você criar figuras 3D para ser impressas, um simulador de circuitos, que geralmente concentra em torno do Arduino, pelo que eu notei, né? E um simulador de código também, para que você criar blocos de código, né? E aqui o interessante é o seguinte: aqui a gente vai adotar a parte dos circuitos apenas. Isso aqui, pelo que eu entendi, é uma espécie de simulador para você. Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um simulador de navegador conhecido como Tinkercad. Aqui no caso, eu estou mostrando a minha página. Esse é um simulador que trata de 3 tipos de sistemas diferentes, que é projetos 3D, projetos mecânicos, né, em que você cria, por exemplo, aqui uma figura 3D. Então você tem um espaço para criar caixa, caixa não, né? Assim, você cria qualquer tipo de estrutura baseada em figuras simples aqui. Provavelmente tem alguma biblioteca também já pronta, então você deve escolher algum arquivo que já está pronto aqui, né? E também isso aqui são estruturas 3D que você usaria, por exemplo, num projeto de um projeto para impressora 3D, para você imprimir depois e fazer um protótipo, né? Então você faria a parte mecânica do seu sistema, do seu protótipo aqui, né? A gente vai trabalhar, eles também têm um simulador de blocos de código, então você pode criar códigos aqui e já colocar em blocos, né? E eles também têm lições aqui, é bacana, é bem instrutivo, e eles têm o simulador de circuitos. A gente vai utilizar mais o simulador de circuitos aqui. E aqui o legal é que você salva os seus projetos. Eles ficam também privados, né? Você pode publicar eles ficarem públicos para outras pessoas pegarem, mas eles ficam privados, pelo que eu entendo. Você pode copiar projetos também de outras pessoas que já fizeram. Na internet, se você pesquisar, esse aqui, por exemplo, é um projeto copiado, né? Muito interessante. Então aqui a gente vai criar, né, um circuito novo. Eu vou explicar como é que ele funciona basicamente. Aqui eu vou pedir para criar um circuito novo. Ao criar um circuito novo, ele vai abrir essa janela. Aqui ele vai ter as bibliotecas dele, são muito poucas, mas basicamente igual eu falei, são projetos simples que você utilizaria, por exemplo, o Arduino, né? Então aqui ele vai ter elementos como resistores, LEDs, potenciômetros, botoeiras, capacitores, vai ter indutor também, baterias, o próprio Arduino, né, o Arduino Uno. Se você pesquisar aqui, ele vai ter várias montagens do Arduino, montagens já prontas, por exemplo, placa teste. Aqui ele vai ter um piscando LED, aqui ele vai ter aqui esmaecer, aqui ele vai ter um que a gente vai usar que seria uma entrada analógica, mas eu quero usar uma entrada analógica com display, então vai ser esse aqui, ó, o do LCD, né? E é muito interessante esse, por exemplo, se eu clicar nesse cara aqui, se eu clicar ele aqui e arrastar, ele vai me arrastar aqui o Uno, né, o Arduino Uno com um display já montado, com uma placa e com um potenciômetro para eu controlar o contraste. Então essa aqui é uma montagem que está pronta na biblioteca. Essa aqui é uma montagem que já está pronta na biblioteca e está aqui no seu espaço para você simular. Se você rodar, ela vai funcionar. E você consegue controlar aqui o contraste aqui da tela, né? Apesar de que aqui não dá para ver muito, né, essa questão do contraste. Bom, basicamente eu estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar um pouco da aplicação do software mesmo. Então aqui a gente pode observar que a gente conecta, né, a gente faz as conexões simplesmente clicando em pontos chaves aqui, pontos de nós dos elementos. Então se você for colocar aqui, por exemplo, um LED, né, digamos, a gente coloca aqui... digamos, a gente pega aqui e coloca um LED, depois a gente vem e coloca um resistor, a gente pode rodar esse resistor, se eu não me engano acho que é R mesmo, olha lá, R você já roda o resistor. Eu posso vir aqui conectar aqui no positivo, o LED eu não vou ver, aqui eu esqueci qual que é a perna dele, vamos ver se ele vai ligar. Eu estou no positivo e no negativo, aqui ó, ligou.
eu conectei um LED, um resistor para baixar, para limitar a corrente, positivo e negativo, eu liguei o LED, né, na hora que eu rodei a simulação. Então ele faz as conexões de forma bem simples. Você pode também escolher a cor da conexão, para você não ficar confundindo, né, para você saber qual que é o fiozinho que você está usando, como se fosse um cabinho de rede, né. Você pode também conectar no LED aqui, escolher as cores que você quer. Você pode conectar no resistor, clicar no resistor, escolher qual impedância que você vai querer, qual símbolo que você vai querer. Do mesmo jeito, você pode escolher capacitores, indutores. Aqui, por exemplo, tem um capacitor que é o único aqui que eu vi, né, que é o de filme, né? E aqui você vai ter, por exemplo, teoricamente você poderia colocar qualquer capacitância que você quisesse. Aqui também tem baterias, você poderia alimentar esse circuito aqui com bateria, por exemplo, né? Não vou colocar porque não é o que a gente vai fazer nessa simulação. E também, então aqui nesse caso, nessa simulação, se eu não mexer nela, ela vai rodar simplesmente um alô mundo aqui, né? Um alô mundo, um número 0 aqui, que é o que ele colocou, né? Um número que ele está colocando. E vamos então, né, o interessante aqui é observar o seguinte, ó. Você tem o simulador, você tem aqui iniciar a simulação, códigos, esse espaço aqui que você mexe no código do Arduino, você escolhe o Arduino que você quiser. Então se você tiver baixado mais de um Arduino aqui para dentro, ele vai estar simbolizando aqui nessa parte aqui, você vai escolher o código de qual Arduino que você quer. Aqui você escreve o código da forma que você quiser e você tem 3 possibilidades aqui. Você tem possibilidade de escrever ele em blocos, eu vou explicar isso, mas eu vou primeiro copiar esse código. Explicar ele em blocos, explicar bloco mais texto, escrever em blocos, bloco mais texto e apenas texto. Aqui do jeito que está, ele está apenas texto. O que significa isso? Você vai escrever o seu código manualmente, né? Então o código do seu Arduino você vai escrever manualmente. Se você escolhesse blocos, por exemplo, você teria blocos prontos já para você ir escrevendo seu código sem ter que escrever ele manualmente. Então você chamaria você puxaria uma entrada analógica, puxaria alguma coisa desse tipo, né? O que a gente vai fazer nessa simulação aqui em específico? A gente vai vir aqui, ó, isso aqui é um controlador de contraste. Eu vou vir nesse cara aqui, vou aterrar ele direto, que eu acredito que ele vai ficar com contraste máximo. Acho que é isso, né? Vamos ver. Aqui, ó, ele fica com contraste máximo. Vou usar esse potenciômetro que já está no 5 e no 0, né? Ele já está aqui, ó. Embora vocês estejam vendo ele conectado aqui, os dois estão conectados no terra aqui da placa, no negativo da placa. E aqui a gente tem o seguinte: eu vou conectar esse potenciômetro aqui numa entrada analógica 0. Então eu puxo esse fio aqui. Eu posso puxar ele dessa forma, aí eu clico aqui de novo, ele vai fazer uma curva. Essa curva aqui você pode fazer o que você quiser. Aqui tá vendo? Você pode fazer a forma que você quiser. Vamos fazer uma forma, em vez de conectar assim direto, vamos fazer uma dobra, outra aqui, melhor, né? Vamos pegar aqui, aqui e vamos conectar aqui no A0. Então a gente conectou na entrada analógica A0. Vamos escolher aqui uma cor bem chamativa, vermelha. Não, vermelho vai ficar parecendo que é alimentação. Escolher um laranja aqui e vamos fazer o seguinte: eu vou puxar essa entrada analógica, vou tentar escrever ela aqui no próprio display. Então eu vou usar o código, né? O código, do jeito que ele não está programado para isso, não tem entrada analógica. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou copiar todo esse código aqui. Não preciso copiar o comentário, né? Depois eu apago ele. Vou colar ele num TXT. Vou colar ele num TXT, somente para guardar ele aqui por enquanto. E vou mandar rodar aqui. Agora que eu estava lembrando, esse código aqui em específico, ele faz com que rode de 1 em 1 segundo aqui. Então ele vai ficar contando aqui, se você observar. Daqui a pouco ele vai mudar aqui para 1, depois para 2, para 3. Que ele está plotando um tempo, né? O tempo aqui do contador. E aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos deixar o código aqui por enquanto guardado. Vamos mudar o código aqui de texto, a gente vai mudar ele para blocos. E ele vai te perguntar aqui, ó, ativação do editor de blocos limpará qualquer código que você tenha no editor de texto. Tem certeza que deseja continuar? Isso aqui para mim é uma desvantagem grande desse uso de blocos, que ele faz com que o seu código fique amarrado, né? Então
Aqui, ó, a gente mudou para blocos, eu apaguei o meu código apareceria aqui, ó. Na verdade, ele apareceria aqui, ó. Quer ver, ó, se eu colocar aqui blocos mais texto, ele apareceria aqui, ó, o código. Então, toda vez que você adiciona um bloco, digamos, se a gente quiser uma entrada aqui, ó, ler uma entrada analógica, ler a nossa entrada analógica, ela estaria aqui, tá vendo? Ela apareceria aqui, ó. Ele acabou de jogar ela aqui para dentro, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu coloco assim, como eu não entendo muito de Arduino, eu vou vir aqui, copiar esse cara, colocar dentro do meu texto, aqui dentro do void, vou apagar esse hello world aqui, na verdade eu vou deixar o hello world e vou escrever aqui diferente, vou colocar entrada a 0 igual a, e vou colocar isso aqui, né? E esse caso aqui eu nem vou imprimir essa mensagem aqui, eu vou imprimir ela aqui, ó, aqui embaixo. Vou explicar por quê. Vou imprimir ela aqui, ó, junto dessa aqui, né, que uma vai aparecer na frente da outra, e vou apagar isso aqui. E vou colocar aqui o valor da minha variável a 0, né? Então a minha variável a 0, eu tô aqui com ela, ó, o código dela. Ela tá vendo que eu estou com os blocos? Esses blocos, ele é interessante, ele é uma estrutura interessante você usar, só que eles são muito limitados. Por quê? Porque, digamos, aqui, ó, nesses blocos, de cara, quando eu comecei a usar ele, eu já identifiquei que não tinha timer. Então aqui não tem timer, eu não consegui achar timer aqui. Aqui tem estrutura de atraso, aqui, por exemplo, esse aqui é uma estrutura de atraso, na hora que você adiciona ela. Esse cara aqui, ó, opa, esse aqui tá em cima, né? Aqui para deletar tem que jogar aqui, né? Esse cara aqui, ó, ele é uma estrutura de atraso e ele é, se eu não me engano, essa aqui, ó. Se você apagar ele aqui, digamos, ó, se apagar ele, ó, você joga esse cara fora, tá vendo? Ele é um delay, né? Aqui também tem estrutura for, digamos, você coloca uma estrutura for e aí o difícil é você montar os blocos aqui, ó. Por exemplo, eu não sei o que eu faço com essa, tá vendo? Isso aqui eu coloquei uma leitura analógica, né? Agora eu vou colocar uma variável que vai ter o valor da leitura analógica. Vamos colocar aqui uma variável que vai chamar ela de entrada, né? Entrada a 0. Eu criei uma variável, ele me colocou ela aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui eu tô com ela, né? Entrada a 0, e eu não sei o que eu faço para colocar a minha entrada analógica, né, atribuir a minha entrada analógica ao valor a 0. Então, digamos, se eu tiver que atribuir ela aqui, ó, vamos ver aqui, aguardar, tal, contagem, nope, matemática, talvez tenha símbolo de atribuição aqui em matemática, o que seria restringir, aqui tem igual, eu não sei se vai ser isso. Foi isso aqui, ó, tá vendo? Entrada igual a... agora que vai ser, agora que são elas aqui, vamos ver. Talvez fosse isso, né? Isso aqui, né? Então, aí eu teria aqui a minha entrada, aqui agora eu consegui atribuir, ó. Antes eu não conseguiria ter atribuído isso. A minha entrada é igual a minha saída aqui, né? Aqui eu vou tirar esse for, que ele não tá, ele tá sobrando aqui, ó. Vou deixar esse cara aqui mesmo. E tá tudo ok. Então, esse cara aqui, ele tá do jeito que eu quero para plotar, né? Então eu vou colocar ele aqui, né? Vou colocar ele aqui do jeito que ele tá e vou... Detalhe, eu tenho que também eu tenho que declarar essa variável. Então eu teria que colocar ela aqui em cima, né? Lá para aqui para cima, mais ou menos. Aqui inicializa, né, o Liquid Crystal. Aqui é a biblioteca e aqui tudo é comentários, então eu posso apagar. Aqui é tudo comentário. Então eu posso apagar para ficar mais enxuto. Aqui também é comentário. Aqui também é comentário. Aqui é só a inicialização do pino, né? E aqui ele vai fazer um loop. Esse aqui, no caso, é interessante eu colocar aqui um atraso, né? Vim aqui colocar um atraso aqui, por exemplo, um delay de 1 segundo. Isso aqui vai ajudar o código a não ficar rodando, a não rodar muito frenético, né? Então ele vai rodar de uma forma mais que a gente vai conseguir ver ele rodando.
Então vou colocar aqui um delay de 1 segundo, vou copiar esse código todo aqui e vou colar ele lá, vamos ver se vai rodar. Aqui o que eu faria, né, no caso? Eu voltaria para texto, ele vai apagar tudo. Eu vou vir aqui, vou colar o meu código lá no TXT. Essa é a forma que eu achei para fazer do jeito que eu queria, né? E vamos rodar, vamos ver se vai funcionar. Quando ele dá problema, ele aponta isso aqui mesmo. Isso é bom porque te ajuda a você ver onde que está o problema, né? Então, digamos aqui, vamos ver onde que a gente tem problema aqui, né? Uma das coisas que eu notei aqui, o meu código tinha dado um erro, né? Uma das coisas que eu notei é que ele demora demais para... Ele na verdade, ele bota o erro, né? E depois que ele bota, ele ainda fica culpando aquela linha ainda que você não errou, que você já errou e já consertou o erro. Então, aqui, ó, eu estou rodando código a código, tirei tudo que é do LCD para ver o que ele estava tendo problema, né? E estou rodando ponto a ponto, ó. Não mudei nada no código até agora. A única coisa que eu fiz foi isso aqui. Aqui talvez ele esteja com algum problema. Não tá, parece que não vai ter problema nenhum. Ah, tá. Esse aqui, ó, eu acho que tava sem nada, né? Sem nenhuma variável. E aí ele ficou dando pala. Acho que foi isso mesmo. Aqui, ó, tá rodando. Aqui tem um delay. Aqui o único ruim, né? Aqui pra você ver, ó. Ele fica culpando ainda essas linhas depois que você rodou. Ele fica colocando elas em vermelho. Isso aqui é péssimo, né? Se você for debugar o código, você vai ficar com um monte de coisa vermelha aqui, achando que tá errado, mas já tá certo. Aqui no final, eu sempre gosto de colocar também lcd.clear, se eu não me engano. E aí a gente tem o nosso código, né? Então, aqui do jeito que tá, o que acontece? Eu tenho um código que eu estou colocando aqui a minha entrada analógica. E conforme eu vario ela, digamos aqui, se eu colocar ela em 0, ela vai ser 0. Se eu for aumentando ela, tá vendo? Ela vai aumentando e colocando no display o valor da entrada analógica. Aqui do jeito que tá, você não está vendo, você está vendo 102, mas é porque o meu display não tem espaço para plotar. Então eu vou corrigir isso aqui. Em vez da gente colocar a entrada a 0, a gente vai colocar só a 0, né? Aí vai ficar mais enxuto, tá vendo? Ó? Agora ele tá falando que é 1023. Como esse aqui é uma entrada de 10 bits, né? Uma entrada analógica de 10 bits. Ele vai dar, eu vou variar ela aqui, ó. Eu vou variando, vou aumentando ela e ele vai indo até o final da escala de bits dessa entrada, até 1023. E beleza, né? Terminei aqui a minha simulação. Eu vou explorar um pouquinho mais depois. Porém, antes de terminar, eu queria só mostrar o seguinte, ó. Esse cara aqui, ele é um cara bom para você simular um código simples aqui, um código bem bacana aqui de Arduino. Porém, vai chegar um momento que você não vai conseguir trabalhar aqui dentro, não. Por quê? Aqui ele tem várias bibliotecas, igual eu falei. Aqui ele tem amplificadores operacionais, por exemplo. Se você colocar aqui 741, você vai achar o 741, tá vendo? Você vai achar o amplificador operacional 741, você vai conseguir colocar ele aqui. Eu vou fazer algumas simulações com isso. Porém, ele não consegue montar todos os tipos de circuito que você tem com 741. Aqui ele tem portas lógicas também, tem um monte de coisa. Dá para você fazer um monte de coisa aqui. Deixa eu até ver aqui se ele tem um 071, não tem não. L298, acho que não vai ter também não. E o que eu acho desse cara? Esse cara aqui é um cara bom, igual eu falei, é um bom para você aprender a rodar o seu código no Arduino e ver se ele funciona, assim, o grosso dele, né? Porém, vai chegar um momento que você não vai conseguir trabalhar aqui, por quê? Porque se você montar, digamos, um circuito muito complexo aqui, com amplificadores operacionais, ou quiser algum sistema mais complexo, você não vai conseguir simular esse sistema. Eu já tentei simular aqui filtros e osciladores, não consegui. Filtros e osciladores é uma coisa bem, assim, possível de você fazer experimento com o amplificador operacional. Então, eu não sei qual que é o modelo do amplificador operacional que eles colocam aqui, né? Então, se você, dependendo do circuito que você for montar, você não vai conseguir montar ele aqui. Você não vai conseguir rodar ele aqui. Mas, digamos, se eu fosse colocar um circuito inversor, não inversor, diferencial, ele ia rodar tranquilo. Agora, digamos que eu fosse fazer um filtro aqui, que usa 3, 4 amplificadores, dificilmente ele rodaria. E eu já testei, fiz de tudo, não rodou. Então ele é um cara muito bom para você fazer simulações que sejam mais simples com o Arduino
e que não envolvam sistemas tão complexos, porque mesmo porque aqui eu acho que ele até pode ter motor, ó, digamos aqui, se ele tiver motor, que ele tem, ó, motor, DC motor, não, acho que não tem não, eu tinha visto, aqui ó, tem sim, ele é que está escondendo motor, aqui, ó, tem um motor aqui, ó, você bota um motor aqui, digamos, vamos até botar um aqui só para testar, nunca vi ele rodando. Você bota o seu motor aqui e conecta ele aqui, ó. Vou conectar ele aqui já de uma vez. Então provavelmente você faria uma simulação com um relé fechando em cima do motor. Tá aqui, ó, rodando. Aí depois, se eu quiser inverter o sentido, é só trocar a polaridade. Beleza, até que ele rodou o motor bonitinho. A questão é, dá para você montar uma ponte H ativando esse motor aqui? Não sei. Só fazendo mesmo, né? Então, terminando aqui, eu fecho esse tutorial terminando por aqui. Se vocês quiserem mais ou tiverem mais alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Só fechando, né? Ele salva automaticamente, tá, o seu circuito e ele coloca sempre um nome bem estranho. Porém, quando você salva esse nome, eu não consegui observar ele, digamos, se eu colocar aqui tutorial Arduino Analog Display, entrada analógica, display, LCD, né? Vou colocar LCD. Salvei aqui, não sei se ele salvou mesmo com esse nome lá não, só na hora que eu for abrir minha interface lá que eu vou ver se está salvo lá, mas eu já salvei arquivos aqui que não ficaram salvos, né? Aqui então tá, aqui você clicando aqui de volta lá na interface, você vai voltar, né, para os seus circuitos. Ele salvou, é esse aqui, ó. É o que a gente rodou agora. E aqui eu posso deixar ele, aqui se eu quiser eu deixo ele público, eu deixo ele do jeito que eu quiser, né. Aqui eu posso já clicar nele e abrir ele de novo. Então ele te deixa aqui com a biblioteca, toda a sua biblioteca, né, de circuitos e de projetos. Se dá para você conectar os projetos entre si, aí a gente vê em outra, assim, o de projeto 3D eu imagino que não dê, não sei não. Acredito que ele não faça funcionamento em 3D, simulação em 3D. Não, esse aqui é feito para você imprimir as peças, pelo que eu entendi. E aqui é feito para você fazer blocos de código e importar eles novamente para dentro do seu Arduino. Ok, pessoal? Espero que seja satisfatório, né, esse tutorial. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. E se vocês tiverem mais dúvida, né, também em relação a esse tipo de software, a outros tipos de softwares de navegador, se tiverem alguma sugestão, por favor, comentem aí que a gente dá uma olhada. Um abraço e nos vemos na próxima videoaula.